Fala galera, sou o professor Levi e hoje o tópico da aula de hoje é derivadas, certo? Antes de entrar no conceito, na definição de derivada, eu gostaria de mostrar o porquê que a gente vai estudar isso, né? Qual a nossa motivação para estudar derivada. E antes mesmo da motivação, eu gostaria de definir um certo limite, certo? Eu vou trazer aqui para vocês a definição já pronta do limite, veja. Você pode até se perguntar, professor, mas onde é que surgiu esse limite? Ora, se eu já estou trazendo o limite pronto, é porque esse limite é importante, é porque esse limite aparece em algum canto que chamou a atenção para que se fosse estudado mais a fundo. Então veja, a definição dele é a seguinte: seja f uma função real, veja que na definição aqui você tem domínio real e contradomínio também real, certo? E P, um ponto do seu domínio, ou seja, do domínio da função f, então nós podemos definir o seguinte limite: limite de f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p. Tá, mas esse limite, como eu acabei de comentar, é um limite que teoricamente aparece do nada e simplesmente aparece do nada e a gente vai ajudar. Não é assim, né, pessoal? É um limite que, como eu disse, ele aparece em alguns pontos importantes de alguns estudos e por aparecer nesses pontos, ele foi estudado mais a fundo. Tá, que pontos, né? Esse limite é importante porque se você estudar física, geometria e algumas outras áreas, você vai ver que ele aparece, certo? Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas para a gente não perder tanto tempo com isso, eu vou dar apenas um exemplo. Eu escolhi um exemplo na própria geometria, né? Para não fugir muito aqui da matemática, né? Física, né, é muito minha área, então eu vou escolher dentro aqui da geometria. Eu trouxe um probleminha para a gente resolver junto aqui. Veja, como definir a reta tangente ao gráfico de f no ponto P? Deixa eu botar aqui o gráfico para vocês verem. Tá aqui o gráfico. Deixa eu puxar aqui para ficar melhor a visualização, certo? Então pronto. Nesse gráfico aqui, pessoal, a gente tem a função f, que é determinado por essa curvazinha verde. E nessa função f existe um ponto P, né, de abscissa Pzinho e ordenada f de P. Então a pergunta aqui é a seguinte: como definir a reta que é tangente ao gráfico e que passa por P? Então eu quero uma reta que é tangente aqui e passa bem nesse ponto aqui. Quando ele fala como definir, ele está perguntando o quê? Você definir uma reta, você tem que saber como é a equação da reta, né? Como é a cara dessa equação, como é o modelo dessa equação. Então, para definir essa reta, eu preciso da equação da reta. Tudo bem. Para a gente encontrar isso, a ideia inicial, pessoal, é traçar uma reta que passe pelo ponto P, porém não seja uma reta ainda tangente. A gente vai começar com uma reta que não é tangente à função. A partir dela é que a gente vai chegar onde a gente quer, certo? Então veja, como é uma reta que não é tangente, porém passa pela função no ponto P, só que ela passa em outro ponto também. Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de x f de x. Como assim chamar de x f de x? Ele vai ter abscissa x. Opa, pera aí, deixa eu só trocar aqui, para não ficar tudo tracejado. Então, ele vai ter abscissa x e ordenada f de x. Então, ele vai ser o par ordenado x f de x. Abscissa x, ordenada f de x. Tá. O que isso vai auxiliar a gente? Bem, veja que essa reta que eu comecei trabalhando aqui é uma reta que passa pelo ponto P. Então, a ideia que a gente vai usar é a ideia de coeficiente angular, tá certo, pessoal? Professor, faz tempo que eu não vejo coeficiente angular, não lembro nem o que é isso. Bem, então vamos falar aqui rapidamente só para você ter uma noção. Coeficiente angular lá da geometria analítica, né, que é um problema que a gente está trabalhando aqui, um problema geométrico, ele diz o quê? Dado uma reta, né, você vai ter um ângulo que é formado entre ela
e o eixo x, o eixo das abscissas, certo? A tangente desse ângulo corresponde ao coeficiente angular da tua reta. Tudo bem. Então, já que eu estou atrás da tangente desse ângulo, eu vou montar o seguinte triângulo. Acompanhe aí comigo. Pegar aqui de novo o tracejado, para ficar bem organizadozinho o nosso gráfico, pessoal. Veja, esse ponto aqui ele é o PF de P. PF de P. Deixa eu marcar aqui. E eu vou fazer aqui esses prolongamentos, para que fique tudo bem organizado, para você entender bem a ideia que a gente está querendo mostrar aqui. Então, esse ponto é o P, F de P. Bem, veja aqui. Eu falei que aqui você vai ter o ângulo formado entre a reta e o eixo x, certo? Esse ângulo aqui, por semelhança de triângulo, é o mesmo ângulo encontrado aqui. Tudo bem? Então, se eu chamar esse ângulo de θ, por exemplo, esse ângulo aqui também vai ser θ. Ok? Então, estou buscando o que, pessoal? A tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo, a gente vai calcular através do triângulo retângulo formado. Ó, veja que esses prolongamentos aqui que eu fiz não foram à toa. São prolongamentos que formam o quê? Um triângulo retângulo. E você deve lembrar que a tangente do ângulo num triângulo retângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok. Então, lembrando que a tangente de θ vai ser igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem seria o nosso cateto oposto? Que é esse lado aqui, ó. Veja, eu vou ter o quê? F de x menos f de p. Professor, eu não estou entendendo essa ideia. Veja aqui, ó. F de x demarca a distância desse ponto até aqui. Se eu tenho essa distância todinho e retiro esse pedaço aqui que representa f de p, sobra justamente esse pedaço que eu estou buscando bem aqui. Certo? Então, esse cateto oposto aí, pessoal, nada mais é do que f de x menos f de p. E o cateto adjacente, eu vou usar a mesma ideia. Veja que esse pedacinho aqui, então, vai equivaler o quê? X menos p. Então, aqui embaixo eu vou ter x menos p. Tudo bem? Tá. Então, isso aqui, pessoal, que eu achei, equivale justamente ao coeficiente angular dessa reta aqui. E o mais interessante de perceber é o seguinte. Se você imaginar x tendendo a p, quando o valor de x começa a tender a p, ó, olha aqui o lápisinho indo, ó, x tendendo a p, o que que acontece com o coeficiente? Esse coeficiente todinho aqui tende ao limite inicialmente falado, não é verdade? Ó, quando x tende a p, o coeficiente angular tende ao limite que foi mencionado anteriormente. Então, esse limite ele tem uma certa importância, né, pessoal? É um limite que já apareceu aqui no nosso problema. Como ele apareceu do nosso problema, a gente vai dar uma notação especial para ele, certo? A gente vai dizer que esse limite aqui, a gente vai chamar ele de f'. Então, f' de x vai ser exatamente igual ao limite, que é o limite que a gente falou anteriormente, de f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p, certo? Então, esse limite, pessoal, é um limite que já apareceu aqui. Veja, a gente está chamando ele de f', uma notação especial, certo? Isso aqui não tem nada demais, apenas uma notação, tudo bem? Já que ele é um limite que apareceu e a gente já vem comentando que ele é um limite especial, né, para facilitar a nossa vida. É um limite que vai ser importante. Agora, veja o seguinte. Eu vou colocar outro gráfico aqui, já dessa situação, certo? E eu quero que você perceba o seguinte detalhe. Eu acabei de comentar que quando x tende a p,
O coeficiente angular, que é esse aqui que eu estou passando o pincel em cima, tende a esse limite, não é verdade? Então, o que acontece com a reta? A gente vai ter uma animação aqui bem interessante para você entender melhor a ideia. Vejam. Tá aqui o x, ele começa a tender ao ponto P, e olha o que acontece com a reta. Olha o que acontece. Ela está tendendo a reta que a gente está buscando. Veja, x, à medida que x foi tendendo a P, a reta R foi tendendo a reta T. Então, pessoal, como a reta R está tendendo a reta T, essa reta T vai ter a equação f de x menos f de P igual a f' de P que multiplica x menos P, certo? A gente chama f de x de y, você pode ter ela mais da seguinte maneira: y menos f de P igual f' de P que multiplica x menos P. Então veja, essa equação aqui, ela representa justamente a equação da reta T, que era a equação que a gente buscava. Veja, a reta T é a reta que é tangente ao gráfico da função f e toca o ponto P, f de P, certo? Veja que a gente teve o auxílio desse limite anteriormente comentado, certo, pessoal? Então a gente percebeu nesse pequeno problema apresentado que essa função, esse limite aqui que a gente falou anteriormente, é realmente um limite importante, certo? Então, como é um limite importante, o que acontece? A gente vai precisar de uma definição melhor para ele, né? Aquela definição inicial é uma definição um pouco fraca, né? Uma definição bem simples, né? Então, vista a importância desse limite, a gente vai trazer uma definição bem mais interessante e vai nomear esse limite pelo título da aula, derivada. Veja, a definição completa seria essa: seja f uma função real, domínio e contradomínio reais, e P um ponto de seu domínio, o limite f de x menos f de P sobre x menos P quando x tende a P, certo? Quando existir esse limite, né, e for finito, denomina-se derivada de f em P e indica-se f' de P. Assim, f' de P é igual a esse limite comentado até então. Então, pessoal, o que acontece? Veja, esses detalhes aqui são bem importantes, né? Esse limite aqui tem que existir, tem que ser finito, certo? E aí você diz que esse limite aqui representa a derivada da função f no ponto P, né? Lembrando que P é um ponto de domínio da função de f, certo? Então, esse limite aqui é a própria derivada, que é o título da aula, né? E a gente tem essa notação especial, essa notação aqui simplificada, que seria f' de P, a maneira que a gente lê, né? Tem mais um detalhe aqui, né, que diz o seguinte: se f admite derivada em P, então f é derivável ou diferenciável, né? Essa questão aqui, pessoal, é mais notação para vocês se acostumando com esses termos, que eles vão aparecer cada vez mais, né, nas nossas aulas. Então, relembrando, se f admite derivada no ponto P do domínio de f, então f é derivável ou diferenciável em P, certo? A gente diz que simplesmente uma função é derivável ou simplesmente diferenciável se ela for derivável ou diferenciável em cada ponto P do seu domínio, certo? Como assim, professor? Ora, se a função é diferenciável em um ponto, ela é diferenciável naquele ponto. Se ela é diferenciável em todos os pontos do domínio, então ela é simplesmente diferenciável, né? Fica subentendido que em todos os pontos do domínio da função ela vai ser diferenciável, certo? Então veja,
esse conceito de derivada é um conceito de um limite importante, que a gente já viu aqui num pequeno problema apresentado. A partir daqui, a gente vai trabalhar propriedades, né? Vamos estudar a fundo as propriedades do limite, certo? Vimos um problema prático, certo? Lembrando aqui, ó, problema geométrico, um problema prático. Existem problemas físicos também que ele aparece. Então, assim, por diversos motivos, um deles apresentado aqui, a gente vai começar a estudar nas próximas aulas, de maneira bem abstrata, as propriedades desse limite especial que a gente denominou de derivada. Então por hoje é só, pessoal, fica aí a definição para vocês, e próximas aulas a gente vai trazer as propriedades, estudar de maneira abstrata essas propriedades.